Você tem entre 30 e 35 anos e sente que está paralisado na vida, que você não conquistou nada, que você sente que está atrasado, perdido, frustrado. Se você se identifica nesse lugar, esse vídeo aqui é para você. E para você que não me conhece, muito prazer, eu sou Roberta. Nesse canal a gente conversa muito sobre autoconhecimento, sobre desenvolvimento pessoal, despertar da consciência. Eu compartilho dos meus processos para que você se inspire, tome coragem para trilhar o seu caminho de autoconhecimento, que é muito transformador. Bom, gente, e para início de conversa, essa dor é muito real. Muitas pessoas passam por isso, nessa faixa etária de 30, 35, até mesmo 40 anos. E por que que isso acontece, né? Porque desde cedo, né, a gente idealizou isso. A gente achou que quando a gente chegasse lá nos nossos 30 anos, ia estar tudo estabilizado, assim como aconteceu com os nossos pais, com os nossos avós. A gente já teria casa comprada, a gente já teria um emprego estabelecido e estável, a gente já teria família, a gente já teria tudo do jeitinho que nos foi vendido, né? Então, a sociedade nos impõe um script, ó, faça isso aqui que vai dar certo. Aí a gente vai para a vida, a gente tenta seguir esse script aí que nos deram lá atrás, e a gente vê assim, caramba, não tá dando certo comigo, o que que tá acontecendo? E daí, quando a gente se vê nesse lugar, né, ou seja, nossa, cheguei nos meus 30 anos, 31, 32, e nada tá acontecendo, né? E aí vem a cobrança interna, né, o auto-julgamento, e até externo também, a gente se compara o tempo todo, né, com as pessoas próximas, as redes sociais estão aí para piorar tudo, né? Então, assim, todo mundo tá no melhor lugar do que você, né? Assim, e nesse lugar a gente só vai afundando, paralisando cada vez mais. E por que que isso acontece, afinal de contas, né, gente? Por que que logo na nossa vez de ser adulto as coisas estão como são? Parece que para a gente está tudo mais difícil, né? Conseguir um emprego estável, conseguir um salário digno. E obviamente tem várias respostas, né? A gente vê o cenário do nosso Brasil que está cada vez mais inserido numa crise econômica. E também tem um outro conhecimento lá na astrologia que explica muito bem isso, que hoje em dia nós vivemos um ciclo de vida uraniano. O que que isso significa? Que depois que a humanidade descobriu o planeta Urano, é como se a humanidade estendesse um pouquinho a sua expectativa de vida. Então, vamos pensar comigo. Lá na época dos nossos avós, 15 anos, a pessoa já estava ali no auge da vida, já estava começando a casar, já querer construir família, né? A época dos nossos pais também, ali com 25, né? 30 anos a pessoa já está estabilizada. Mas também, nessa época, as pessoas também envelheciam mais tarde. Então, antes, né, nessa época dos nossos avós, a gente vivia um ciclo de vida saturnino. Então, que é aproximadamente 28, 29 anos. Então, lá atrás, nesse período, as pessoas já estavam realmente muito maduras e no auge da sua vida. Só que hoje em dia a gente vive um ciclo de vida uraniano, ou seja, é aproximadamente aos 40 anos que a gente vai florescer, que a gente vai estar lá no auge, 40, 45, 50, né? E assim, pode parecer estranho, né? Porque a gente ainda está muito enraizado no que foi nos imposto lá atrás, né? Esse ciclo de vida saturnino. Eu, por exemplo, eu tinha uma expectativa de quando eu chegasse aos 30, que eu estaria assim muito mais velha fisicamente mesmo, muito mais madura também, uma estabilidade de vida e mais, né, com casa, com carro, com filhos e tudo, e não tô. E também, como eu tenho esse conhecimento, eu meio que tô tranquila, tá? E essa é a ideia que eu quero te passar nesse vídeo, para que você fique tranquilo. Você tá no seu tempo. Todo mundo está aqui na Terra para viver o seu processo. E o meu processo vai ser diferente do seu, que vai ser diferente do outro, vai ser diferente do outro. Cada um está no seu processo. O que você não pode é você se medir com a régua do outro, porque você não vai caber. Cada um está aqui para o seu processo. E como que você descobre o seu processo? Como que você descobre se você está na fase da sua vida ok, se você está atrasado, se você está adiantado? Como que você descobre isso? Obviamente que você descobre isso se conhecendo, olhando para dentro, reconhecendo os seus talentos, entendendo o que que você é bom, o que que você não é bom,
Se reconectar com a sua essência, com a sua alma, porque a nossa alma, ela sabe o que a gente veio fazer aqui. Eu acredito que todos nós temos um propósito, e o principal propósito, né, de todo mundo é a evolução. Então é sobre buscar se evoluir, buscar conhecimento, autoconhecimento, sabe? Abrir um pouco a mente e tentar sair dessas caixinhas que a sociedade nos impõe, sabe? Então, tipo, se você perceber também, a gente já percebe o movimento das pessoas, principalmente nessa fase, que está tendo uma disrupção aí. Então, muita gente largando o seu trabalho ali seguro, de engenheiro, de médico, né, de, enfim, para fazer outras coisas, né, porque não ressoa, mas então essa ideia de que, fazer medicina é o trabalho que te dá dinheiro, até, ou seja, essa ideia das pessoas buscarem uma profissão por dinheiro está caindo muito por terra. E geralmente é nessa fase, né, de 30, 40, principalmente aos 40 ali, que é o nosso retorno de Urano, a gente, é muito comum as pessoas mudarem de emprego. Então talvez você vai até lembrar aí de alguém próximo de você que está nesse momento da vida que largou tudo e mudou de trabalho, né? Às vezes estava ali, fez concurso público, estava ali com aquele trabalho garantido, mas esse trabalho não ressoava com a alma da pessoa. Então, a gente está vendo esse movimento das pessoas em transição de carreira, as pessoas buscando o propósito, buscando o que vibra aqui dentro. Porque é isso que, no final das contas, importa. Então, a sugestão que eu dou aqui para você, que é o que eu estou fazendo no meu processo, é me conhecer, é buscar o que eu sou boa, o que eu posso aprimorar, o que eu vim doar aqui no mundo. E assim, existe muitas ferramentas, a astrologia mesmo é uma, e enfim, numerologia tem muita coisa para a gente ter uma guiança, sabe? Então, assim, às vezes a gente está tão desconectado de quem a gente é que a gente não sabe do que a gente é bom. Eu, por exemplo, antes do meu processo, eu tinha muito receio, muita trava de falar em público, sabe? De me expressar. E olha que louco, no meu processo de autoconhecimento, eu descobri que a fala, o compartilhar, o inspirar com as minhas palavras é um dos meus maiores poderes. E eu nunca ia descobrir isso se eu continuasse lá atrás, né, olhando para fora, me comparando, buscando me encaixar nas caixinhas da sociedade. Nesse momento eu estaria completamente infeliz, completamente frustrada. Nossa, Roberto, então eu me identifiquei muito com o que você me trouxe aqui até agora, mas o que eu faço afinal de contas? Então vamos lá. Se identificou nesse lugar, tocou 30, 35, 40 anos e tô aqui, tô me sentindo atrasado, às vezes eu tô num caminho profissionalmente, de vida, até socialmente aceito, mas quando eu olho para dentro eu não tô feliz. E se você estiver nesse lugar, não para tudo, né? Claro que não, mas tira um pouquinho o foco do seu olhar para o externo. Obviamente, você não vai deixar de fazer as coisas que você já faz, né? Porque precisamos pagar boleto. Mas tira um pouco o foco de fora e olha para dentro, sabe? Vai buscar uma terapia, acessa as ferramentas de autoconhecimento que nos ajudam muito e vai fazendo esse retorno para dentro, sabe? Se reconectando com seus valores, com seu amor próprio, com a sua autoestima, sabe? Se reconectando com as suas potencialidades que veio com você e aprimorando as coisas que você quer, não é tão bom assim, você entende? Então, o processo de autoconhecimento é isso, é sobre você desfazer de coisas, de partes suas que você achava que era você, que você achava que era importante, e se reconectar com partes suas que você nem sabia que existiam, mas que pode ter certeza que pode ser muito melhor do que você é agora ou que você achava que era. E também, se você está nesse lugar frustrado, com a sensação de perdido, de estar atrasado, foca um pouco nas coisas que você tem. Ai, Roberto, não tem tanta coisa assim, não importa. Foca no que você tem hoje. Olha para trás, olha para as suas experiências, olha para tudo que você aprendeu, sabe? Eu, por exemplo, quando eu olho para trás da minha vida, eu fico bastante orgulhosa porque eu passei, superei muita coisa, né? E eu tive o despertar de falar assim, calma, isso aqui que eu tô fazendo, esse caminho que eu tô trilhando aqui, dessa forma, não funciona. Eu senti, sabe, que eu precisava curar de dentro para fora, né? Então, busque conteúdos que falam sobre isso, inclusive, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, porque esse canal é justamente para isso, é para te auxiliar no seu processo, te inspirar, te dar esse empurrãozinho aqui para que você
Siga o seu caminho de verdade. E outra coisa também que é primordial nesse processo, né, tá nesse momento de crise aí, ai meu Deus, quem eu sou, o que que eu vou fazer, por que que eu tô atrasado, meu Deus, estou estagnado, tá nesse lugar, é muito importante você se centrar, você praticar a presença. Já tem vídeo aqui no canal explicando como que faz isso, vou deixar linkado aqui para você. Então, busca esse estado de presença, sabe? E o que é o estado de presença? É simplesmente você sair dessa mente, é sair dessa coisa aqui, porque a nossa mente, gente, ela sempre vai trazer, a nossa mente mente, então ela sempre vai trazer as limitações, ela vai falar assim, nossa, você deveria isso, nossa, por que você não faz assim, nossa, é assado, e assim, a nossa mente, gente, ela não sabe de nada, assim, a nossa mente é importante, óbvio, ela tem a sua importância, mas a gente não pode confiar na nossa mente 100% dessa forma, entende? É se reconectar com o seu corpo, com a sua alma, com a sua essência. Então, quanto mais você ficar nesse lugar de presença, mais centrado você vai estar e você vai começar a ouvir, quando você sai da mente que é barulhenta, quando você entra na presença, no silêncio, a gente acessa o observador, a nossa consciência de fato, que é a parte nossa que sabe. Então, aos poucos, você vai tendo um insight, aos poucos você vai tendo um impulso. Nossa, eu acho que eu posso fazer esse curso aqui. Nossa, eu acho que eu posso aprender aquilo ali. E ficar atento, mas olhando para dentro, sabe? E também, gente, soltar essa ideia de que as pessoas que têm valor é aquelas pessoas que mais têm, né? Então, assim, quanto mais você tem, hoje em dia a nossa sociedade é isso, nos cobra isso, nos foi ensinado isso, ou seja, quanto mais você tem, mais importante você é. Só que o autoconhecimento, ele nos ensina o contrário, ou seja, primeiro a gente primeiro seja, para depois ter. Como que é isso na prática? A gente ouve muitas pessoas falando, eu só vou ser feliz quando eu casar. Quando eu tiver aquele emprego, ou quando eu receber XYZ, eu vou ser feliz. Então, e você fica projetando essa felicidade sempre lá no futuro. Então, você fica sempre nessa busca desenfreada de ter, 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 ter. E o vazio sempre vai estar lá, porque você vai conquistar, né, o próximo passo e vai querer o próximo. Aí vai querer o próximo. Porque a mente, ela sempre quer, a mente sempre quer ter. Então, é ser para depois ter. Então, primeiro eu me torno feliz com o que eu sou hoje, com o que eu tenho hoje, para depois eu ter, sabe? Outro exemplo, às vezes o que você quer ganhar um pouco, ganhar mais dinheiro por mês, né? E ao invés de você buscar isso, você primeiro precisa se tornar essa pessoa que vai receber esse valor aqui, ou seja, você precisa fazer um curso, você precisa fazer uma capacitação, você precisa divulgar mais o seu trabalho, sabe? Então você precisa se aprimorar como pessoa para alcançar isso aqui. Não sei se deu para entender, porque tudo é uma questão de vibração, sabe? Então, assim, se eu quero ser uma pessoa próspera, que sempre atrai pessoas e situações boas, maravilhosas para minha vida, eu preciso estar vibrando alto. Por quê? Se eu estou aqui vibrando na reclamação, né, sempre na vitimização, em vibrações baixas, consumindo coisas que me deixam nessa vibração baixa, o que você acha que você vai atrair nessa vibração baixa? Vai ser problema, vai ser pessoas tóxicas, lugares, doenças, percebe? Então é o quê? É subir essa vibração. Então é o quê? É começar a agradecer, é começar a praticar a presença, é começar a cultivar pensamentos, emoções, ações positivas. Que aí, quando você vai estar vibrando aqui, você vai atrair o que está aqui. Então, aqui, nessa vibração alta, você vai atrair as melhores coisas, os melhores trabalhos, as melhores oportunidades, vai atrair abundância, entende? Ficou claro? Então, a mudança, gente, ela é de dentro para fora. Por quê? É clichê essa frase, mas ela é muito verdade. Primeiro eu mudo o meu mundo interno para que esse mundo interno espelhe no mundo externo. Eu posso falar com autoridade, porque eu vivi isso na pele. Quando eu tive o insight, né, o despertar de olhar para dentro e falar, calma, deixa eu cuidar aqui dentro, deixa eu olhar para esses traumas, para essas crenças, para essas coisas que não foram olhadas, né, as sombras. Eu já fiz um vídeo sobre sombra, vou deixar linkado aqui
acontecer. Enquanto eu não olhar para isso, não curar, não ressignificar, não integrar, eu não consigo mudar o meu mundo externo, sabe? Isso aconteceu comigo. Eu comecei a meditar, eu comecei a praticar gratidão e eu comecei a ver a vida ao meu externo mudando. Então, saiu pessoas da minha vida, veio outras oportunidades e ali, sabe? Soltando o controle, soltando um pouco o ego, sabe? Se conectando muito com a presença, com a essência. É isso, o caminho é esse. Então, gente, para fechar o nosso papo de hoje, entenda, você não está atrasado, você está exatamente no lugar que você deveria estar. E talvez se você está nesse lugar que você não tem nada estável na sua vida, relacionamento, trabalho, etc., olha a oportunidade, ressignifica, encare isso como uma oportunidade para construir as coisas numa base sólida, tá? Porque também o que adianta você ter um império, você ter tudo à sua volta, mas aí quando você olha para dentro, você se sente incompleto, você se sente aquele vazio, você se sente, cadê a felicidade que me foi dita, que se eu chegasse lá no topo eu ia conseguir? Não tem. Então, talvez esse lugar aqui embaixo seja mais confortável do que lá em cima, porque lá em cima, quando você se descobrir nesse lugar, nossa, eu estou aqui em cima, mas não era aqui que eu deveria estar, você vai precisar desmoronar tudo isso aqui. Então, se você já está aqui embaixo, já é uma oportunidade de começar tudo do zero mesmo. Então, faça esse caminho interno, mude de dentro para fora e construa aí o seu castelinho aos poucos. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero de verdade que tenha ressoado aí com você de alguma forma. E comenta aqui para mim se se sente nesse lugar perdido, estagnado, o que está acontecendo. Esse vídeo te ajudou de alguma forma? Compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu like e até o próximo vídeo.